Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam muito bem-vindos, esse é mais um programa Papo Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre o impacto da vivência da gratidão na nossa vida. Para isso a gente convidou Daniela Martins Machado e Tiago Risotto. Os dois são coautores do livro Gratidão e o Destino do Self, que foi publicado pela editora da Associação Médico Espírita do Brasil. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Tiago? Sejam bem-vindos. Muito boa noite, muito agradecidos por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui no Papo Espírita, trazendo um pouquinho da história do livro, do seu conteúdo, que é tão relevante para todos nós. Tudo bem, Tiago? Você já esteve conosco lá no nosso curso? Sim, muito bom estar de volta, é um prazer estar aqui, ainda mais tratando de um tema que é um tema importantíssimo para a nossa saúde emocional, e para os caminhos que desejamos realizar a nossa alma enquanto encarnados. Miriam dos Anjos também está com a gente. Bom, nós lemos o livro, né? E ele é super interessante porque ele é fruto de uma pesquisa que o grupo, cadê o nome? Do Grupo de Pesquisas em Saúde Mental da AME Brasil realizou e foi publicado em 2022. E lá tem o resultado dessa pesquisa. E é cheio de detalhes, cheio de informações interessantes. Então, vou começar perguntando, Daniela, você que foi a coordenadora dessa obra, né? Por que vocês decidiram realizar esta pesquisa, estudar esse impacto, né? Refletir sobre essa vivência da gratidão em diversos aspectos e transformar isso num livro? Então, nós e os outros autores, Gelson e Adriana, né? Todos estávamos dentro do contexto dos estudos das obras psicológicas de Joana de Ângeles e tínhamos esse desejo, né, de produzir um conhecimento científico aos moldes dos conhecimentos que a academia produz, né, mas agregando ao conhecimento já estabelecido pelas ciências psicológicas aqueles elementos que são valorosos, que são trazidos pelo Espiritismo, né. Então, uma das questões que nos mobilizou foi justamente a gente perceber que tem um quantitativo tão grande de pessoas adoecendo e cada vez mais, né, por transtornos mentais, por depressão, os índices de suicídio. Então, a tal modo que a Organização Mundial de Saúde já declarou que é um problema de saúde pública, né, a questão do adoecimento psíquico para o planeta como um todo, né. E a gente percebe que existe um quantitativo muito grande de pesquisas que falam de como surgem as doenças, os determinantes, os condicionantes das doenças. Mas pouco se fala das estratégias, né, daquilo que é determinante, condicionante da saúde. E a Joana, ela vai trazer para a gente essa ideia, né, de que a gratidão ela é um elemento promotor de equilíbrio psicofísico, uma ferramenta também de transcendência, né? Que indica também o nosso amadurecimento. Então, esse era o nosso desejo inicial, a gente unificar o conhecimento científico acadêmico em psicologia com os ensinos doutrinários evangélicos, né, que enriquecem tanto essa perspectiva, ampliam, né, o que as ciências humanas já alcançaram. Nesse sentido, não sei se o Tiago quer completar alguma coisa. Dizer que, complementando, né, o importante é que quem está nos ouvindo aqui saiba disso. Daniela foi a nossa mestra condutora nesse projeto, né? Ela vem da academia, né, vem de uma experiência de doutorado, então, conhecimento, né, saber fazer da pesquisa científica, e que faz essa ponte necessária, né, entre o espiritismo, o conhecimento espírita, e aquilo que as ciências contemporâneas produzem em relação à saúde. Então, eu queria deixar aqui a minha gratidão, tá, Dani? Sempre vou falar isso, somos muito gratos a ti. O ponto que eu acho que é importante destacar é que essa pesquisa, ela de alguma forma fortalece o ideal que Joana de Ângeles teve com essa proposta dessa coleção psicológica. Ela, por excelência, por meio de Valdo Franco, comunicou que o desejo dela era fazer uma ponte entre o conhecimento espírita e a ciência. Então, esse diálogo tão pertinente, tão fundamental,
para que a gente possa mostrar a atualidade e o vigor do conhecimento espírita em diálogo, né? E oxigenando a produção de novos saberes, como essa pesquisa, né, que resultou nesse livro magnífico. Miriam? Nossa, esse livro realmente vale a pena para que nos ouçam, quem está nos ouvindo, aliás, né, possa ter acesso e ler, né, literalmente. Como é um livro que contém pesquisa, eu achei interessante a referência que tem da Organização Mundial de Saúde, né, uma referência de 2022, falando da questão dos transtornos mentais, mas o que me chamou a atenção foi uma proporção, né, de 1 para 100 pessoas, né, que acabam sendo conduzidas ao suicídio, e que isso está muito presente nos jovens. Me chama muita atenção esses dados, né, que vocês trouxeram, e esse tema sobre gratidão me leva a pensar que por que esse número assim tão alto, vou chamar assim, de jovens que estão dando fim, né, a uma coisa que é tão importante, que é a vida, é o não conhecer, é o mal entendimento sobre esse exercício de sermos gratos de fato. O que você, Dani, Tiago, pode estar trazendo, porque em algum momento, algum de vocês, foi Dani, se não me engano, falou da questão de amplificar o entendimento dessa gratidão, né? Como é que a gente pode olhar essa gratidão enquanto potencial ferramenta para que esses índices que a OMS trouxe em 2022, na próxima referência, possa ter esse número minimizado? É possível? Posso começar, então, dizendo algumas palavras? Eu acredito que quando nós buscamos o conceito de saúde definido pela OMS, nós vamos encontrar uma estratificação que reúne um conjunto vasto de elementos que compõem uma integralidade do que nós podemos chamar de saúde. Então, a saúde é tanto a saúde física, mais comumente conhecida, passando pela saúde mental, passando pela saúde ambiental, saúde social, e aí a OMS vai mostrando que todas essas áreas, elas são áreas que dão significado à experiência. E tendo em vista os desafios que é viver encarnado na Terra, muitas vezes existem certos quadros de experiências e que testam essas variáveis. Viver, por exemplo, na solidão pode ser para certas almas uma condição demasiadamente sofrida, de não ter contato, de não ter relação, e que pode levar a cenários de ideação suicida. Às vezes, doenças crônicas, a perda de perspectiva, o abandono social, a própria precariedade material humana no campo econômico, traduzem em elementos estressores e que podem conduzir, né, a condições que, de fato, testam a alma em um lugar de resistência e capacidade de lidar. Mas aqui, ao tratarmos, puxando um pouco a perspectiva espírita, e também, mais adiante, a Dani vai falar sobre isso, né? O que a gente entende em torno da gratidão é que é necessário para uma sustentação psicológica da experiência humana, é muito importante que nós tenhamos um sentido. É importante que se enraize em um propósito que, mesmo diante de conjunturas, de relacionamentos, de questões que parecem ser muito árduas a experiência, o indivíduo resiste. É como se ele compreendesse, por meio daquela experiência, uma condição ou uma particularidade da experiência que o convoca a dar entendimento à experiência para que ele possa suportar e sustentá-la. Quando pensamos na questão do suicídio, que é um quadro, de fato, epidemiológico em saúde mental muito grave, nós percebemos almas em profundo sofrimento e que são convocadas a alma, por meio das suas imagens, por meio dos seus sentimentos, a um processo de ressignificação, que a gente pode chamar, de uma forma mais ampla, uma espécie de uma morte psicológica na condição que se encontra e um renascimento a uma condição nova. Normalmente, os sofrimentos são demasiadamente graves, difíceis, que a pessoa leva isso à literalidade, que é o extermínio da vida física. Então, nós temos um conjunto vasto de elementos que compõem
né, condições muito particulares e que ecoam nessa gravidade desse quadro, né, que assola a humanidade ainda. Aqui vocês disseram que, segundo a OMS, o mundo tem 1 bilhão de pessoas sofrendo de transtornos mentais, né? E 1 em cada 100 mortes são por suicídio, sendo a principal causa nos jovens, né? Então, a gente às vezes fica se perguntando se isso é uma ausência de um cultivo de gratidão, de uma interiorização. É difícil a gente avaliar o que leva uma pessoa a um adoecimento mental tão grande, né, nesse ponto. Mas cultivar essa vivência da gratidão, em que vocês acham que ela modifica esse estado da alma, Daniela? Exato. Eu estava aqui me lembrando, enquanto o Tiago falava, que Emmanuel, ele conceitua saúde como a perfeita harmonia da alma, né? E traz essa perspectiva exatamente de que a gente precisa estar íntegro, né? Não cuidar só da materialidade, do corpo, mas cuidar também dessa sede que a gente tem dos elementos espirituais, né? E, lamentavelmente, a nossa humanidade tem mergulhado muito em aspectos mais materiais e, às vezes, as ambições, as expectativas, as perspectivas, elas não se realizam e aí há grande frustração, né? E então, tem havido, de fato, essa perda de sentido, como o Tiago bem trouxe, né? Mas as pesquisas mostram que quando a gente cultiva emoções positivas e especialmente a gratidão, né, isso traz um ânimo diferente para o ser, né, traz uma visão de mundo, uma visão sobre si próprio e sobre o mundo que é diferente, que favorece a resiliência, a fortaleza íntima, né? Então a gente vai ver estudos mostrando que as pessoas que cultivam uma conduta gratulatória, né, ou seja, exercitam bastante a gratidão, elas têm uma percepção de saúde e de qualidade de vida maior. Pesquisas clínicas que mostram, por exemplo, redução de quadros de hipertensão, redução das descompensações, por exemplo, por diabetes, né? Por hiperglicemia ou hipoglicemia, redução de quadros infecciosos. Quando a pessoa adoece, ela tem uma recuperação mais acelerada, né? Pesquisas que foram feitas em que se aplicou, por exemplo, se sugeriram exercícios de gratidão para as pessoas, e naquele grupo, por exemplo, dentro de uma equipe de trabalho, reduziu o número do absenteísmo, ou seja, da ausência no trabalho. As pessoas adoeceram menos, faltaram menos. Isso tudo está documentado pela ciência já, né? Em termos da saúde mental, redução dos quadros de estresse, redução de fobias, de crises de pânico, redução dos quadros de depressão, redução de episódios de automutilação, redução da ideação suicida. Então, já há muitos subsídios científicos mostrando que quando a gente introduz, estimula, né, e persevera no cultivo da gratidão, a gente vai ter sim, né, um quadro de saúde psicofísica melhorado, né? E não só isso, há um impacto também nas nossas relações, na relação do casal, na relação dos pais e filhos, entre amigos, grupos de trabalho. A violência diminui em muitos cenários pela prática da gratidão. Muito bacana isso, né, amigos? Miriam? Extremamente importante, né? E a gente, às vezes, na nossa pequenez de conhecimento, né, vou chamar assim, me colocando nesse lugar, a gente interpreta as coisas de uma forma tão equivocada que, às vezes, a gente pensa que gratidão está voltado para aquelas pessoas que exercem certa religião, né? Religião mesmo no aspecto institucional. Então, quem está numa instituição tem que exercitar a gratidão, mas eu achei tão interessante também que no livro vocês ampliam esse entender, dizendo que existem condições, experiências de vida que nos ajudam a ampliar esse nosso olhar do que seja de fato a gratidão, né?
Tiago, ou então Dani, vocês poderiam trazer para nós, né, essa reflexão, que condições são essas de experiência que nos remetem a um olhar extra instituição religiosa para uma questão de religiosidade, né? A minha maneira de compreender a vida de outra forma. Qual dos dois poderia nos ajudar? Tiago, fala um pouquinho, depois eu Ok, eu vou completo. falar um pouquinho. Ah, sabe quando nós estudamos o Evangelho e a gente passa a entender que perdoar é uma necessidade psicológica humana? Quando nós entendemos que a lei que governa o universo e a nossa interioridade, que é a lei de amor, ela é uma necessidade humana? Eu posso pensar que perdoar, amar e ser grato envolve uma experiência emocional a ser conquistada, a ser desenvolvida. Então, eu não posso dizer assim, você precisa perdoar. Quando alguém diz isso para uma outra pessoa que está sofrendo e que não consegue perdoar, isso, para mim, soa como uma violência. Você tem que amar. Nós não podemos obrigar ninguém a perdoar, obrigar ninguém a amar, ninguém a ser grato. Isso é uma experiência que vai se desenvolvendo como uma espécie de uma maturação psicológica, de uma experiência que é entrar em contato com o outro, entrar em contato com uma experiência de vida e nos sentirmos. Eu posso, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho, né, Dani, dos tipos de gratidão, mas eu queria deixar esse ponto pacificado que é muito importante. Não é um comando que se obedece com uma disciplina. É um consentimento de alma em que eu me sinto vinculado num processo de aprendizagem a amar, perdoar e ser grato. Para que quem esteja nos escutando não pense que isso é um processo que se conquista de hoje para amanhã. Isso é um amadurecimento perante a vida, que é a construção de um conjunto de valores, uma forma de entrega às experiências, e elas podem ser experiências difíceis. Então, nós estamos falando de que assim como a gente aprende a ler, assim como a gente aprende a pensar, sentir também é um aprendizado, amar uma condição mais elevada é um aprendizado, perdoar e o ser grato. Para que a gente entenda e faça uma avaliação em que condição se encontra esse processo em mim, para que eu possa florescer, para que eu possa amadurecer nessa perspectiva do que seja ser grato, do que é ter gratidão pela vida, pelo outro. É Isso, interessante, só um pouquinho, eu quero contar uma experiência. Eu levei uma pessoa que estava passando por uma doença grave, levei para fazer um tratamento físico espiritual lá na comunhão espírita, aqueles que a gente deita, né, e recebe o passe. Então, ali estão pessoas todas adoecidas, principalmente do corpo. E no final, a dirigente faz uma prece e diz assim, explica a importância da gratidão. E ela diz, em tudo dai graças. E terminou. E eu saí com essa pessoa, e a pessoa disse assim, eu não entendi por que ela disse isso. Quer dizer que ela disse que eu tenho que agradecer por essa doença que eu tenho? E é difícil a gente explicar isso, né, Tiago e Daniela, para uma pessoa que está vivendo uma situação terrível. Como assim que eu vou ser agradecida? Como que eu faço para entender que isso aqui veio para um meu benefício de alguma forma? E eu sou responsável por isso e eu vou ter que dar um jeito nessa minha questão de vida, né, Daniela? Como é que a gente faz para agradecer aquilo que vem de bom, né? Ah, que maravilha! Como é fácil agradecer tudo que eu conquisto nessa vida. E aquilo que eu não conquistei, aquilo com que eu me frustrei, aquilo que me fez mal, e aquilo que às vezes está me matando também, né?
Isso. Então, assim, vocês vinham falando e a gente vai entendendo, né, que gratidão está para muito além dessa questão da reciprocidade, ou do reconhecer um benefício, né? A gente vê que a gratidão ela tem muitas perspectivas distintas e algumas que não estão dirigidas a nenhum tipo de benefício concreto que a gente venha a receber do outro, né? O que a gente chama de gratidão transcendente. Então, é aquilo que está para além dos sentidos físicos, da materialidade, né? Então, o momento em que você percebe que você está vivo, e isso traz esse sentimento para você de gratidão pela vida, né? De gratidão pela existência. Aí, o Tiago falava um pouquinho da questão do perdão, né? Então, quando a gente passa por um momento difícil, às vezes envolvendo uma outra pessoa, né? E aí você poder olhar para isso, se distanciar dessa experiência que foi dolorosa, e em algum momento agradecer por ela, isso demandou da gente essa natureza de gratidão que é transcendente, né? Porque a gente está olhando para aquela adversidade, para aquela situação, e ressignificando aquele episódio. Nós que somos espíritas, que sabemos, né, que tudo o que nos ocorre na nossa existência tem uma razão de ser, tem um propósito ali, que nada, né, do que o plano divino permite que nos aconteça vem para o nosso mal, sempre vem para nos edificar, para o nosso aprendizado, para a nossa correção, né? Então, quando a gente começa a olhar para essas experiências de adversidade, procurando perceber ali o que ela te trouxe de aprendizado, de crescimento, o que ela agregou em você, a gente consegue ser grato por ela, né? E na nossa pesquisa, a gente teve essa experiência. Muitas pessoas que passaram por doenças, por acidentes, por traições, por separações, por lutos difíceis, por reveses financeiros, mas que perceberam que aquela circunstância foi talvez uma fronteira para um crescimento tão grande, para uma transformação tão grande. Elas se perceberam modificadas, se perceberam mais fortes do que elas imaginavam que eram, né? Mudaram a sua visão de mundo, edificaram valores novos, estabeleceram relacionamentos novos ou fortaleceram alguns outros relacionamentos, passaram a dar valor ao que realmente tem valor, né? São tantas possibilidades de você olhar para aquela situação e aí você, por exemplo, agradecer aquele teu colega que num determinado momento te passou uma rasteira no trabalho, mas foi graças a ele que você saiu dali e que você encontrou uma outra colocação e você melhorou sua vida, né? Ou você encontrou o seu verdadeiro propósito quando você às vezes estava ali estagnado num determinado lugar, né? Porque a vida quando vem e mexe com a gente, às vezes sacode a gente de um jeito mais abrupto, né? Mas a gente sabe que ali tem um propósito, tem uma razão, tem um aprendizado para a gente. E nesse sentido a gratidão entra. E entra ressignificando as coisas, entra potencializando essas experiências, né? E aí fica para nós o que ela deixou de bom, né? A nossa transformação, o nosso crescimento, né? Quando a gente consegue ver o aprendizado, né, o ganho que a gente teve, e isso é um exercício também, né? Porque às vezes a gente está tão negativo, tão amargurado, que é isso que o Tiago falou, uma construção dentro de nós. E a gente é incapaz de ver qualquer benefício que tenha acontecido. Aí eu queria lançar essa pergunta também. Miriam, posso me adiantar aqui? Mas antes, pode sim, mas deixa eu só dar uma pitadinha aqui na conversa. A gente está falando de um processo de construção, mas eu penso também que antes disso também tem uma desconstrução de valores, né? Quando a gente está encarnado, também uma condição difícil quando a gente não percebe que a vida vai além das nossas demandas materiais, né? Então, era isso que eu queria deixar. Então, acho que no processo da construção, junto, né? Porque na nossa vida não é cartesiana, né? Começa uma coisa e termina, né?
mas tudo ao mesmo tempo e misturado, a gente tem que desconstruir, né, para ressignificar, a gente tem que desconstruir, reavaliar valores que a gente tinha, crenças, para que a gente possa compreender esse tema da gratidão com esse olhar profundo da pesquisa que vocês trouxeram do livro, né? Agora pode, Ana. É porque muita gente nunca vivenciou na sua infância, na sua vivência, o agradecimento. Dentro de casa isso não existiu, e a pessoa foi se desenvolvendo sem essa construção dentro dela. A qualquer momento da nossa vida é possível a gente colher os benefícios e que passos a gente teria que dar, que observações na vida, o que é importante uma pessoa que está nos ouvindo agora e está achando tão interessante, pensando, talvez eu não seja uma pessoa tão grata. Que passos para ela ir construindo isso dentro dela, Tiago? Eu vou começar e a Dani complementa, tá? Eu acho que a primeira coisa é nos reconhecermos como humanos, como seres humanos, que têm as suas limitações intelectivas, suas limitações emocionais, mas é que a partir destas limitações é que nós podemos construir algo novo. Esse chamado devir da alma, ele envolve a compreensão de que a alma vai se realizar. Essa ideia de que a lei divina que está governando o universo, ela está inscrita dentro da alma num processo que impulsiona a alma a realizar-se, a buscar plenitude. Então, como fala uma amiga pernambucana, quer você não queira, a sua alma um dia vai amar plenamente. E gratidão é uma forma de amor, é uma expressão de amor perante a vida. O que me chama a atenção quando a gente pensa, eu gostei que você falou, Ana, é que nós aprendemos a amar. E no processo psicológico, na subjetivação, nós trabalhamos o processo de espelhamento daqueles que nos acolhem como cuidadores em uma vida e que vamos instrumentalizar pela relação formas de compreensão de como é se relacionar com a vida. E uma dessas formas que são mais importantes e que permanecem ainda muito fragilizadas é na experiência emocional. Então, o Donald Winnicott, que é um grande psicanalista inglês, ele dizia assim, a minha capacidade de doar amor, ela vai nascer numa experiência quando eu receber amor de alguém. Quando eu receber amor de alguém, a alma passa a compreender um processo quase como uma espécie de uma dívida psíquica. Ela passa a entender que esse processo também não é só chega a mim, ele sai de mim. E isso no processo educativo envolve uma dimensão de compreensão de que o amor é uma necessidade humana fundante. Então, eu queria passar para a Dani, né, para não estender tanto, a gente precisa pensar então nessa disposição humana que vai alcançar isso. A questão é, eu me sinto tão desprovido de amor, às vezes eu me sinto tão desprovido de valor, mas para que a gente possa começar a se apropriar de um lugar, uma expressão de gratidão, ela pode começar com um sigelo obrigado. Obrigado. Né? Às vezes para alguém é difícil dizer isso, né? Mas enquanto nós não rompermos a barreira do ego, que é rígido, o ego que controla, o ego que julga, o ego que discrimina as experiências, em especial aquelas que são difíceis, ele não quer contato com isso. E ao discriminar, ele rejeita. E ao rejeitar é isso. Nós perdemos as oportunidades de darmos sentido para as experiências, mesmo sendo elas muito difíceis. Né? E você, Dani, o que você acha? Pois é, porque isso traz, né, Tiago, assim, porque a gente sabe que a gente não está no começo da nossa jornada, a gente já caminhou um bocado como seres imortais que somos, né? E esses atributos divinos, todos eles estão em nós como um germe. A gente vai desenvolvendo, né, vai fazendo florescer, vai amplificando. E é uma questão de disciplina também.
né? Jesus dizia, orai e vigiai, né? E é uma questão de disciplina, o tipo de pensamento, o tipo de sentimento, o modo de falar, o modo de agir, aquilo que a gente quer empreender, né, para o nosso ser, do que a gente quer se preencher, né? Existe sempre uma escolha a ser feita, né? E a gente tem possibilidades de colocar lentes distintas nos nossos olhos, ainda que os nossos pais não nos tenham ensinado a gratidão, ainda que nos nossos contextos da infância, né, a gratidão não tenha sido algo tão presente. Hoje você tem a capacidade de discernimento, você observa, você verifica, há ganhos, há perdas, né? Mas a gente pode escolher essas lentes. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito importante, é também esse olhar para dentro, se perceber, se reconhecer nas suas fragilidades, nas suas fortalezas, o que eu já dou conta, o que eu não dou conta. O Tiago lembrou bem, não é assim, agora eu vou agradecer quem me maltratou, agora eu vou agradecer a minha doença, né? Não é assim, é uma construção, é um tempo, a gente tem que ter a autocompreensão sobre tudo, a gente tem que ter o auto-amor, tudo que a gente fala que a gente tem que fazer pelos outros, a gente tem que fazer por nós mesmos, então eu tenho que ser grato também pelo que eu já dou conta de fazer e de ser, né? A própria aceitação, né, Daniela, de Exato. situações difíceis. Se você não aceita que você está passando por alguma coisa, como é que você vai agradecer aquilo? Impossível, né? Então, você tem que ter. Isso, e nesse momento dizer assim, poxa, eu já sou grato de estar dando conta dessas coisas do jeito que eu estou dando, de buscar a ajuda que eu preciso, né? De recorrer a quem eu posso recorrer. Então, não é para pesar, né? Assim, a gente tem que desenvolver esses atributos de uma maneira leve, amorosa, tranquila. O fato é que quanto mais a gente se preenche desses sentimentos, como o da gratidão, que é um jeito de amar, né? É uma expressão do amor, a gratidão, como o perdão também é uma expressão do amor, a gente vai se sentindo melhor, a gente vai se harmonizando, se equilibrando, e aí também a gente vai aurindo, né, do mundo espiritual outras impressões, vibrações, inspirações, e as coisas só vão melhorando, né? Então isso é uma realidade, é uma lei. Interessante, no fundo, né, a gente tem sempre esse contexto da transcendência, né? É tão importante essa mudança de olhar, que a gente não se limita a essa experiência atual, né, da encarnação, e que o corpo físico não é aquele que me define exclusivamente, né? Eu sou um ser além desse corpo físico. E a Ana falou, vocês comentaram, da questão da aceitação. Em momentos difíceis, quando a gente não tem essa base de compreensão de nossa transcendência, somos humanos, né? E, ao mesmo tempo, nós vivemos nossas experiências encarnadas enquanto espíritos. É tão importante a gente entender que as coisas difíceis são aquelas que nos movem à mudança, né? Se a gente estivesse vivendo sempre na segurança, no bem-estar, dificilmente a gente mudaria, né? E a gente vai olhando esses contextos dos desafios, das dificuldades que a gente tem que enfrentar, também no olhar da necessidade de mudança, de entendimento, né? E nessa perspectiva de mudança, de entendimento, como é que a gratidão auxilia-nos nesse processo de amadurecimento, nesse processo que a gente está, de despertar a nossa consciência para essa transcendência que é a nossa vida real? Eu vou dizer algumas palavras rápidas sobre isso, né, para deixar que a Dani também, que a gente partilhe nesses minutinhos que nós estamos. Existe uma cena no Evangelho, quando Jesus está no Getsemane. Ele vai orar e ele fala, né, meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, que é o cálice da experiência que está chegando o sacrifício dele. Aí ele diz uma coisa que é poderosa, diz assim, contudo, não seja como eu quero, esse eu é o ego. O ego não quer passar por essa experiência, mas sim como tu queres. Então está dizendo assim, a lei maior está chamando a uma experiência.
E aqui é um aspecto importante. Se algo nos acontece, está posta a experiência. Eu não vou tirar a experiência que se passou comigo. Pode ser um luto, pode ser uma doença, pode ser uma traição, pode ser um abandono. Experiências emocionais difíceis, elas aconteceram. O que eu vou fazer com isso? Lidar com esse cálice, sorver a experiência, isso é, acolher e suportar a experiência em si, é uma espécie de um pródromo, de um passo psicológico que vai se tornar gratidão. Então, não fugirmos da experiência, recusarmos, rejeitarmos a experiência, é uma espécie ainda de uma imaturidade psicológica que faz parte da experiência humana. Agora, sustentar, tá, aconteceu, eu vou chorar muito agora, vai ser difícil, dói, esse espinho dói, mas o fato de tentar suportar e tentar entender o que é esse processo, isso já é um passo psicológico importante para chegarmos na culminância, que é a gratidão. O que tu acha, Dani? É isso, Tiago, perfeito que você coloca, né? E nesse amadurecimento, a gente vai percebendo que as nossas expressões de amor, elas vão mudando, né? Primeiro a gente tem esse amor mais egoísta, é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu preciso, o outro pouco aparece diante de mim, né? Depois eu vou amadurecendo essas expressões de amor, já não é mais o que eu penso, o que eu preciso, né? Mas assim, o que eu também posso oferecer? Onde que eu posso colaborar, né? E aí o servir vai passando a ser uma expressão mais legítima do amor, da caminhada, a gente vai deixando o egoísmo de lado, né? E aí a gratidão surge, porque a gratidão ela tem a ver com essa superação do egoísmo, tem a ver com essa superação do autocentramento, né? A gente só consegue ser grato se o outro está diante da gente, se a natureza está diante da gente e a gente valoriza ela, né? Se Deus aparece diante da gente e a gente percebe toda essa transcendência, que há coisas para muito além de nós mesmos, né? E a gente vai construindo esse amadurecimento aos pouquinhos e vai dando conta de coisas maiores, como a gratidão. E aí eu acho que é um momento legal da gente trazer, né? Que quando a gente chega nessa maturidade da gratidão, ela vai significar o que a gente dá, o que a gente oferece e o que a gente dá da gente mesmo, não só do que a gente tem, né? E é por isso que Jesus dizia, né? Ele resumiu toda a lei e os profetas em amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E o Kardec vem e fala, fora da caridade não há salvação, né? E a Joana vai dizer exatamente a mesma coisa, que quando a gente é grato, a gente começa a irradiar essa felicidade, essa saúde, contaminando as pessoas à nossa volta e ofertando, fazendo o bem. Então vejam, amigos, tudo vai convergindo para que no fim a maior expressão de gratidão da nossa parte possa ser exatamente o servir, o estar diante do outro com o espírito de serviço. Não é bacana isso? Bonito? Eu achei legal, a gente aqui está caminhando para o final, e eu só queria trazer, vocês colocam no livro, 3 condições que ampliam a experiência da gratidão. Valorizar o que se recebe, o reconhecimento de que alguém nos proporcionou algo de bom, e quando percebemos que não há intenção de reciprocidade naquilo que foi dado para a gente, né, do que a gente recebeu. Vocês acham que essa é uma estratégia para a gente começar a desenvolver a gratidão? Já que foram coisas que as pessoas que foram pesquisadas trouxeram sobre gratidão, Tiago? Acho que sim, é quase como se fosse passos importantes de aproximação das experiências, mas eu vejo que é quase uma imagem de construções de experiências, porque o que é bom é fácil ser grato. É muito fácil ser bom com aquilo que chega aqui, que nos agrada, né? Mas quando chega algo que é áspero, como na obra Paulo Estevão, Paulo vai visitar o pai o rejeita, e ele, naquela situação de pobreza material, ele sai chorando à casa do pai, vem um servo do pai, o seu pai mandou um dinheiro para você.
Naquela hora, o homem velho reassoma. Eu vou aceitar esse dinheiro? Não, eu sou filho, não sou mendigo, não. E aí, nessa elaboração, nessa reação egóica psicológica, ele peraí, se essa experiência chegou a mim agora, e eu preciso desse dinheiro. E Jesus, né, ele consentiu que isso acontecesse em minha vida. Aí ele muda a postura psicológica. Ele vira para o servo, agradeça meu pai por esse presente. É uma situação que não cabe julgamento de ninguém. Cada um vai chegar psicologicamente, isso é uma questão individual, amigos. Isso não pode ser uma regra moral imposta a ninguém. Cada um vai chegar na sua experiência individual num lugar de sentir-se na posição. Agora eu consigo entender o que se passou comigo. Agora eu sou capaz de significar a minha vida e a experiência de uma forma de agradecer. É por isso que quando Emmanuel diz que a palavra da cruz, a simbologia de sermos crucificados, é loucura. Como assim? Isso é uma loucura. Como é que você pode passar por uma situação como essa e não reagir para sobreviver, para escapar? Então, é a ideia de que as constrições é quase o trigo que moe, a uva que é depurada, para processo de expressão da alma em um sentido mais profundo, que envolve resignação, sacrifício, coragem, né? E amor, por excelência, né? Isso. E a maioria de nós ainda está muito voltada para os seus próprios direitos, né? Daquilo que eu tenho que receber da vida, né? E deixa de olhar esse aspecto, puxa, a vida às vezes está me dando tanta coisa boa que eu não estou observando, e eu coloco meu foco para tudo aquilo que eu não consigo receber, né? Deixando de criar esse sentimento de gratidão dentro de mim, né, Daniela? Isso, e a lei divina, ela diz o seguinte: quanto mais você oferece, mais você recebe, né? É uma lei de sintonia, é uma lei de afinidade, é a lei de causa e efeito. Então, isso não é uma coisa mística, isso não tem nada, né, de esotérico, isso é uma lei. Então, e as pessoas constatam isso. À medida que começam a servir, que começam a oferecer, o próprio servir já é a nutrição, né? Então é por servir que a gente é grato. Isso transforma as nossas vidas, né? Eu particularmente passei por uma experiência muito difícil, muito dolorida, e uma coisa que me ajudou no meu reerguimento foi começar a fazer um trabalho com as crianças das casas lares, lá na fraternidade, onde é a minha casa, né? Então eu vi isso acontecendo como uma potência muito grande na minha vida. Mas queria deixar para vocês também, amigos, outras sugestões de estratégias que nos ajudam a ampliar a gratidão na nossa vida. Por exemplo, fazer o exercício de todo dia escrever uma paginazinha de um diário de gratidão. Hoje eu sou grato por isso, por aquilo. A gente vai vendo que cada dia a gente vai aumentando a quantidade de coisas que a gente lista nesse diário. Escrever cartas de gratidão, ainda que a gente não vá entregar, mas escrever essas cartas de gratidão, pontuando para as pessoas a quem nós desejamos, até a nós mesmos, né? Eu sou grato por isso, por aquilo. A forma da gente ir colocando essas coisas no papel ajuda a gente a organizar essas ideias também, né? O Tiago citou a ressignificação, que é uma grande estratégia de gratidão, né? Meditação, imaginação ativa, visualizações terapêuticas, a própria apreciação do belo, do excelente. Então, você olhar a natureza, né, e se preencher dessa gratidão, as artes, a música, a literatura, alimentar, né, os nossos sentidos com coisas que nos elevam, que nos enobrecem, isso nos enche de gratidão, né? A Joana traz, né, do ponto de vista da espírita mesmo, a oração, os estudos espíritas, o evangelho no lar, participar das palestras, a fluidoterapia e a prática da caridade, né? Essa é a chave de ouro das estratégias que a gente poderia citar aqui. Daniela, onde a gente pode comprar o livro? Miriam, mostra aí, Daniela também.
É um livro que ele pode ser adquirido da editora AME Brasil, não é isso? Isso, no site da editora AME Brasil, que é amebrasil.org.br. Lá, inclusive, vocês vão achar muitos outros livros, muitas outras produções. Tem também uma plataforma muito bacana, então a gente recomenda que vocês visitem, tá bom? E na Amazon também está sendo vendido, mas tem prioridade para a AME Brasil. Eu li pela Amazon porque eu assino o Kindle Unlimited, estou fazendo uma propaganda aqui da Amazon. Uhum. Ele está gratuito lá, então está fácil de baixar. Não é propaganda, é apenas uma dica. Quem quiser imediatamente poder ler o livro no seu aparelho. Bom, eu queria agradecer imensamente Daniela e Tiago, Miriam também, mas vocês trouxeram aqui um profundo conhecimento interior, né? Mostrando como a gratidão é uma jornada da gente, como isso é construído dentro de nós, com o nosso olhar, com isso que você falou, estratégias que nos levam a apreciar tudo de bom que existe e até a observar o aprendizado, né? A lição que nos faz crescer após agradecermos uma situação difícil pela qual passamos, e quem não as passa, né? Nós passamos por problemas o tempo todo, mas se a gente observar o crescimento que a gente tem, né? Então, daí o olhar, a importância do nosso olhar voltado para isso, a gente vai ver os benefícios que a gente colheu de alguma forma, né? Eu queria deixar, então, meus agradecimentos a vocês, dizer que também já tivemos os outros 2 autores conosco, né, Miriam? O Gelson e a Adriana. Então, quem quiser consultar a nossa playlist, que está lá em 2 canais. Nós temos a playlist até o programa 300, no canal Comunhão Espírita de Brasília. Gelson, Adriana, Tiago, acho que também estava, né? Tiago já tem bem 1 ano que esteve conosco. E quem quiser assistir para o programa 301 para frente, o canal Comunhão, TV Comunhão, tudo no YouTube. Inscrevam-se nesses 2 canais, procurem lá podcast, Papo Espírita, vocês vão ter uma playlist com um monte de assunto interessante. A gente pede que vocês, se gostaram, deixem like, deixem comentário e compartilhem esse conhecimento com quem vai também precisar escutar sobre isso. Então, muito obrigada a vocês que estiveram conosco e vocês aí da telinha. Obrigada também e até a próxima. Tchau.